Polo Mar, um destino onde o polo encontra o mar, em um cenário de pura sofisticação na Praia do Forte. Experiências únicas a cavalo, entre aulas, jogos e torneios, com o conforto e a elegância de um refúgio exclusivo. Detalhes que encantam, sabores que surpreendem, momentos que ficam. Polo Mar, viva o extraordinário. Começando mais um Polo Plus Podcast. Eu sou Alex Russo e do meu lado, esse craque, meu amigo, Pedrinho Zacarias. Fala, Russão, e aí? Fala, Pedrinho, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais um episódio sensacional que vem por aí. Segunda temporada, segundo episódio. E eu queria aproveitar antes de começar, pedir para você se inscrever no YouTube, no Instagram. Não custa nada e você ajuda a gente a fomentar e levar o polo para muito mais pessoas. É isso aí, Pedrinho? Exatamente. Não esquece de dar aquele like no sininho lá. Ó. E não só no YouTube, né? Instagram, Spotify, Spotify tá bombando. A galera tá escutando bastante no Spotify. Então, bastante. Não tem como não escutar ou assistir não é a música do peão tatuado que todo mundo escuta, mas é o Polo Plus. É isso aí. E hoje, um convidado muito especial. Você quer apresentar, Pedrinho? Cara, como sempre, né? Eu acho que primeiramente agradecer essa presença. Eu acho que temos histórias maravilhosas, gerações, como o Vécia surgiu. Tem muita coisa pra gente falar hoje. Um cara que... diretor, sabe tudo. Joga bem. Já joguei junto, tive o prazer de jogar junto. E tem 2 filhos aí que estão assim no polo. Vai ser craques também. É isso aí. Então, vai. Pode ir. Então, vamos colocar lá Robertinho Souza Aranha. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente aqui. E eu que agradeço, grande prazer, fiquei honrado com o convite, enfim, que eu puder contribuir nesse bate-papo aqui hoje, pode contar comigo. Que legal. O Robertinho que é empresário, para quem não conhece, né, do ramo da moda, né, feminina e masculina. Tanto que a masculina é uma marca que eu adoro, que é a Zapala, que tem tudo a ver com o polo, né? Exatamente. Ela marca maravilhosa. Maravilhosa, tem uma ligação muito grande. Tô gostando da propaganda, é isso aí. É isso aí. Não, mas é real, eu tô falando de coração, não é nem... É isso aí. E são 3 filhos, né, Robertinho? São 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Que legal. Que foi o que eu sempre quis. Que legal. Deus me presenteou nisso, eu sempre... Depois que eu casei, eu sempre sonhei em ter 3 filhos e nessa ordem, 2 meninos e uma menina. Olha que maravilha. Legal. Deus é bom demais. Deus é bom eu só demais. não queria ter cachorro, mas depois os meus filhos me insistiram tanto que eu acabei. Agora eu tenho 3 filhos e 3 cachorros em casa. Não tem como, né? O filho pediu, a filha pediu, é difícil o pai falar não. Não tem jeito. É isso. Além dos cavalos, agora tem cachorro também. Tem. Olha que coisa boa. Que legal. E hoje você também faz parte da direção do clube, é isso? Você é conselheiro e diretor, é isso? Eu faço parte do conselho do clube e faço parte da diretoria. A diretoria, ela vai se alternando, né? Com mais frequência. E, enfim, já tem 3 ou 4 diretorias que eu faço parte dos membros ali que compõem a diretoria. Na gestão do Zazo, depois já tive na gestão do Silvinho e agora na gestão do Pedro Bordão. Enfim, estamos para tentar sempre ajudar, né, na comunidade do polo. Que legal. É sempre bom, né? Ainda mais assim que o polo é aquela coisa tradicional, todo mundo se conhece ali, família, e ter você comandando ali também essa parte, foi o que você falou, foram do Zazo, do Silvinho, do Pedro. Então quer dizer que tá indo bem, né? Nunca é fácil, né? No fundo a gente é empresário, tem muito trabalho durante a semana. Mas a gente tenta dar uma contribuição, porque no final do dia, né, se a gente não fizer, fica só o pessoal, muita gente reclama e tal, mas poucos às vezes querem ajudar. Exatamente. E nós estamos lá, enfim, sem ganhar nada, né, ganhando, aliás, um monte de
dor de cabeça. Pepino, né? Depois, se quiser, a gente pode esticar um pouco esse assunto de clube, porque... Legal, vamos sim. Porque tem muita coisa, o clube, assim, a gente tenta ajudar. Vamos tentar ajudar de forma imparcial sempre, né? Porque no final do dia, eu também jogo, meus filhos jogam, então a gente quer criar a melhor comunidade possível, né? Que o clube ofereça isso para os sócios, pensando sempre de forma imparcial. Porque o polo no Brasil, ele é pequeno, né? Ele não é aquele... Pô, vamos nem comparar com a Argentina. Esse é um dos desafios também do clube, da diretoria nossa, de tentar promover mais o clube para fora, sabe? Trazer patrocinadores. Legal. Trazer de volta até um glamour que já existia no passado. Depois a gente pode falar um pouco do passado, que eu nem vivi tanto, mas eu conheço de muitas histórias, enfim, da família. Eu acho que isso é um dos desafios, que não é fácil, mas eu acho que a gente, enfim... Tá no caminho, vai, para tentar resgatar um pouco isso. Concordo, eu imagino assim, eu já joguei em vários lugares e alguns países que tem um polo até menor que o Brasil, desde quantidade de pessoas, de handicap, torneios, cavalos, cria, e esses países conseguem vários patrocinadores, às vezes aqui falta um pouco, né? Falta. E a gente sabe que o polo, né, é um nicho, né, é uma elegância, é caríssimo. Então, por que não lojas, marcas de alto padrão não tá ali também, né? Mostrando e fazendo essa parte do polo, não, tradição, nós temos que ir atrás disso, enfim... De novo, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente não... Essa é uma ideia do Polo Plus. A gente falou, vamos pensar... Sim, não é isso que fala, né? Polo Plus, né? Uma pequena, mas a gente vai, de alguma forma, ajudar e contribuir no esporte que é tão lindo, né? Sem dúvida. E que pode ter mais adeptos, né? E tudo mais, né? Não, sem dúvida. E investidores, né? Também, né? Em geral. Uma coisa traz a outra. O empresário sabe, o network do Polo é uma coisa gigantesca. É verdade. Então, acho que... Tem tudo para dar muito certo aí. Espero que venha mais marcas e que... Foi o que você falou, o glamour que era antigamente. Precisamos dar um jeito de retomar isso. Nunca é fácil, mas a gente tem a lei do incentivo do esporte hoje em dia. Então, empresas conseguem investir no polo através do clube, né, direcionando, né, parte da verba dos impostos. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai abrir um espaço. E temos que fazer bastante contato. No fundo, é difícil trazer as pessoas de São Paulo aqui para o Oeste. Se fosse, às vezes, quando o Paulo era em São Paulo, era na Hípica, tinha uma certa facilidade. Hoje em dia é um pouco mais afastado. Mas a gente temos que trabalhar para isso. Tem que trabalhar para isso. Tem muito network, tem muita gente legal. E para as empresas, pô, é um nicho. Sim. Né? E de novo, onde você vê isso? Só aqui mesmo. Só aqui, cara. Só aqui. Então, e no mundo, quando você vai lá para Londres, para Palm Beach, né, para Dubai, para Argentina... As empresas estão, né, inseridas nesse meio. Agora nós precisamos trabalhar para isso. Eu acho porque eles entenderam também que estar nesse meio é muito importante. Então, é por isso que eu acho que nesses outros países a gente fala, pô, é que não dá para falar da Argentina, mas dos outros países, fala, pô, tá todo mundo lá. Essas empresas estão nesse nicho do polo que sabe o network, sabe tanto que é importante. O clube contratou uma agência especializada para tentar ir atrás. Porque no final do dia... Né, a gente chega numa segunda-feira, a diretoria, eu não vou conseguir ficar ligando. Às vezes eu até consigo, marca uma reunião aqui, ali, mas tem que dar sequência, tem que falar, tem que fazer. E todo mundo tem seus, né? Eu trabalho. Fazeres. Você tem seu trabalho, você tem a sua empresa, vida. Exato. Então é difícil. Então nós contratamos uma empresa agora, mas a empresa não sabe vender tão bem o polo ainda, né? Explicar o que é o polo. Antes de você vir aqui para o Oeste passar o dia, você vai saber o que é o polo. Não é bem isso. Mas estamos tentando. Acho que se Deus quiser, vamos ir subindo um degrau de cada vez e vamos chegar lá. E conte com a gente também, né? Pode, no que sem precisar, a gente está aí para... Não, com certeza. Eu acho que esse é um dos pontos. Eu acho que assim, as pessoas precisam se movimentar para tentar ajudar, né? Vocês estão fazendo um belo trabalho aqui, enfim, para difundir o polo como um todo. E muita gente às vezes reclama, pô, mas os campos não estão bons, o restaurante está caro, do clube... Mas é muita coisa por trás, e acho que assim, se todo mundo tiver boa vontade e imparcialidade na hora de querer ajudar, poxa, tem tudo para dar certo, né? No fundo é isso. Acho que todo mundo reclamar é fácil, mas fazer... Todo mundo apoia um pouquinho ali, ajuda, né? É isso. Vem tudo a melhorar. É isso. É melhor pingar do que secar. É isso aí. É isso aí. Queria aproveitar que a gente está falando de marcas e parcerias e tudo mais e presentear o Robertinho com um boné exclusivo do Polo Plus em parceria com a Black Hound. Pô, espetacular, hein? Ó, tomara que vou usar com orgulho, viu? Lembrando a todos, viu, que esse boné não está à venda. Esse boné é apenas para as pessoas que venham aqui no Polo Plus. Participou com a gente. Puta, é legal, acho que a gente quer deixar essa exclusividade para isso mesmo.
Vou usar com muito orgulho e muito prazer. Vai ser um Muito prazer legal. para nós Legal. ter você usando esse boné. Deixa aqui do meu... E legal que é uma parceria, né? Falando em parceria e tudo Uhum. mais, com a Black Hounds, né? Baita de uma marca, super. né? Sem dúvida. Europa, Estados Unidos, Argentina. Argentina, né? Que é uma marca argentina. E agora firme e forte no Brasil também, né? Isso então, aí. um presente para você, Pô, Albertinho. obrigado. Eu depois tenho um presente para vocês também. A hora que vocês quiserem falar também, puder falar um pouco da minha história depois no Legal, mundo no empresarial, mundo empresarial. contando um pouco das marcas, eu conto Legal. um pouquinho, depois eu dou um presente para Legal. vocês. Legal, gostei. Boa, Gostei. adorei. Presente. Tem que ser, né? Tem que ser. Coisa boa. Então vamos começar Vamos. por... Robertinho, como tudo começou? O polo? Como que... Eu vou fazer uma pergunta, acho que Tá. para encaixar um pouquinho melhor. Casa Verde. Essa, enfim, é uma pergunta super legal de responder. Enfim, eu sou super orgulhoso de fazer parte dessa história. Eu sou a terceira geração. Na verdade, o polo começou com o meu avô. Ele, através de uma influência dos Junqueira, no interior. Meu avô sempre foi ligado nos cavalos, e fazendeiro. E na década dos anos 20 e tal, ele, né, teve essa influência dos Junqueira para começar a jogar polo. E a gente, quando eu falo meu avô, né, no fundo tinha uma propriedade no bairro da Casa Verde, em São Paulo. E ele fez um campo lá. Caramba. Pois é, nós tínhamos, né, a família tinha um campo na Casa Verde. Hoje em dia, enfim, até temos ainda uns imóveis lá e tal, no bairro da Casa Verde. Mas na época ele tinha um campo, então o pessoal falava, vou jogar na Casa Verde. Entendi. Vou jogar na Casa Verde. E aí o nome do time acabou ficando Casa Abraçou Verde. uma coisa Casa igual a Verde. outra aí. Pois é, e aí eu brinco que nós estamos chegando no centenário. Acho que talvez seja o time, talvez não, acho que com certeza, pelo que eu vi, é o time mais antigo Em atividade. em atividade no Brasil. Caramba, cara. Pois é, o time da Casa Verde começou a jogar em 1931, 32. Inclusive, quem tem tudo isso documentado, o meu tio Didi, que é o filho mais velho do meu avô, inclusive fez um livro, assim, para a família só, contando um pouco da vida esportiva do meu avô e tal, de como começou o polo. Foi muito bacana. E aí a gente aprende também, né? Fala o dia, porque as histórias, se você não... A gente, quando é novo, não fica muito ligado em conhecer a história, né? Você vai ficando mais velho, você fica, pô, mas peraí, por que eu jogo polo? De onde surgiu isso, né? Que é, no fundo, essa pergunta que você me fez. Quando a gente é novo, não tá nos 18 anos, você não tá muito preocupado. Você quer ter tropa boa e jogar e não quer saber. Mas quando você vai ficando mais velho, você vai começando a querer entender um pouco mais da história. E meu avô começou a jogar polo, então. O time da Casa Verde nasceu por volta de 31, 32. Em 34, existe registro do primeiro aberto do estado de São Paulo, que a equipe de Casa Verde jogou. E... Caraca, em 34. Em 34, pois é. Isso Jogando aberto. O time nasceu na 31, 32, mas um aberto foi em 34. Os abertos jogavam na Hípica, lá em Paulista, ou não? Ou até Paulista. na Casa Tinha Verde Santo lá Amaro também. Ah, tá. É. E aí, a equipe Casa Verde foi campeã dos abertos de 39, 40 e 41. Foi 3 anos seguidos. Depois tenho tudo isso documentado. Inclusive, no clube hoje, depois podemos até difundir entre os, né, no grupo do polo nosso. Sim. Tem todo um histórico de todos os anos, de todos os campeões do Aberto do Estado de São Paulo, que foi até um trabalho que acho que meu tio fez com a Silvia do clube. E é super legal, assim, de quem... Oh, mas peraí, quem foi campeão tem todos os anos, tem todos os legal. anos. E aí, então, nasceu o polo na Casa Verde através do meu avô. Meu avô sempre teve um sonho de ter 4 filhos jogadores de polo. Ele não só realizou esse sonho, como os 4 filhos foram grandes campeões também, jogaram juntos, seguiram a tradição do polo, né? Que o polo é uma coisa muito de família, né? No final Dizem do que dia, esse time era imbatível, né? Pois é, assim, Exatamente. eu nunca vi jogar assim, Aham. mas eu já escutei todas as histórias. Eles foram, na década de 70, Isso, que foram campeões, se não me engano, 4 anos. Caramba. 71, 73, 76, 77. E então, assim, eram sempre os 4 jogando juntos. Disse que era muita briga pra cá e pra lá, mas depois eu tenho umas histórias pra contar do polo raiz. Foi quando eu comecei a jogar polo. Eu tenho Foi a uma rápida. sequência Chicote! tem aquela história daí. Mas aí foram, sim, muitas vezes campeões. Só histórias, enfim, de muito sucesso, né, nessa carreira esportiva, dos 4 filhos jogando. E você sabe que depois
eu fiquei sabendo uma história que para mim foi novidade, e eu fui buscar isso, até para vir, quando eu fui convidado para vir no podcast, eu fiquei pensando, falei, pô, vou resgatar um pouco dessa história. E aí eu olhando todos os anos dos abertos, eu fui vendo, né, os campeões e tal, então eles foram campeões em 73, 75, 76, 77, aí de repente eu olhei 78, foi campeão um time, era o Sidão Diniz, o Zé Carlos Calil, pai, Horácio Egg e Taio Novillo Estrada, o pai dos Novillo Estrada. Sim. E aí eu falei, mas como assim? Quando eles eram muito novos? Aí meu pai me contou que em 78, foi esse ano, o aberto no Brasil não tinha handicap, não tinha limite de handicap. Então ficou de 78 até 80 e tantos, nos anos 80 e muitos, o aberto não tinha handicap. Então depois eu fui vendo os outros campeões, aí aparece vários 10 gols sendo campeão, e eram times assim de 28 gols, time de 30 gols. Porque não tinha limite. Não tinha limite. Não tinha limite. E aí depois no final dos anos 80 voltou a ter o limite, acho que de 22 e tal. Chegou a 26, né? Chegou a ser 26, exatamente. Legal, hein? Chegou a ser 26. Mas numa época não tinha limite. Então era igual o aberto da Argentina. Era o aberto mesmo. Era igual o aberto da Argentina, quer dizer, vai. E aí, enfim, é uma história interessante. Eu não conhecia isso. Eu também não sabia, não. Pois é. Cara, e aí o Sidão trazia lá os profissionais, enfim. E eu não sei também se eu tô errado, mas parece que, não sei se era o aberto ou antes do aberto, era obrigado a ter um estrangeiro no time. Parece que tinha alguma coisa assim também, né? Lembra que alguém comentou com a gente? Tinha algum torneio que tinha que ter um estrangeiro. Que era obrigado. Eu não sei se era o aberto ou antes do aberto. Essa informação eu realmente não sei precisar, mas eu sei que sim, depois acabou vindo jogar aqui o Gonçalo Pérez, Ernesto Trotz, enfim, e vinham e jogavam os abertos. Obviamente eram tempos diferentes, né? Hoje em dia você vai trazer os Castanhola, o Poroto, Cambia. É uma coisa muito diferente. Antigamente existia, né, sei lá, uma amizade talvez por trás. O cara talvez estava num momento sem time, você conseguia, ou às vezes não também... sei se era só na amizade, óbvio, mas eram menos profissional. Até os valores, de repente, poderiam ser outros. Com certeza, época, né? com certeza. Com certeza. O Polo foi mudando, né? Sim. O Polo foi mudando. E aí, passados os anos 70, 80, enfim, depois vem a terceira geração. E o meu pai foi o caçula, né? Meu pai tem 10 anos a menos do que o meu tio Didi, que era o mais velho. Então, eu e o Zé somos da terceira geração, eu e o Zé, meu irmão. E tenho 3 primos mais velhos, o Calu, o Nonô, o Maurinho, enfim. Que foi a terceira geração, né, da Casa Verde. Mas dessa geração, só quem continua em atividade hoje sou eu e o Zé. Os meus 3 todo primos mundo pararam. Calu jogava também, né? Calu jogava, era um craque, mas enfim... Decidiu parar. Decidiu parar. Eu sempre, quando eu tinha lá meus 15, 16, 17, eu ficava cutucando ele, pô, vamos jogar, vamos jogar. Mas ele botou na cabeça que não queria mais. E agora, depois eu vou falar da quarta geração, mas o filho do Calu hoje em dia tá super inserido, vai ser um craque, enfim. Mas voltando para a terceira geração, eu e o Zé seguimos, né, com a bandeira da Casa Verde aí, enfim, jogando os torneios. Começamos a jogar nos anos, sei lá, 90, né? Já aqui no Helvécia. O Helvécia foi... Quando que a Casa Verde veio pra cá? É isso que eu ia perguntar. Foi... Até que a gente é vizinho do clube. Foi meio que junto com o clube. Com o clube. Foi uma ideia lá do idealizador, do Jorge Moroni e tal, mas sempre tiveram algumas pessoas apoiando, enfim. Então a família apoiou junto e a gente acabou comprando, na época, quase que junto do clube. E aí os 4 irmãos têm uma propriedade em conjunto, que é a Chácara Casa Verde. Sim. A gente botou até o nome, né, do bairro Casa Verde, que era o campo lá. Veio pra cá. Manter a história, legal, Exato. muito legal. Então os 4 montaram a casa na frente do campo. Enfim, uma história linda, que eu falo com muito orgulho, porque os 4 são muito unidos. Nunca vi uma briga de nada, assim, fora do campo. Dentro do campo eu já vi cada história que depois eu vou contar. Mas fora do campo, assim, eu nunca vi uma relação tão bacana, porque eles, no fundo, eles são sócios, né, na chácara. E meu avô morreu, minha avó morreu, nunca teve briga por nada, enfim, divisão, herança. É uma história muito bonita, dos 4 irmãos. Uma história realmente muito bonita. E a gente começou a jogar polo, então, na Casa Verde, na Chácara Casa Verde, aqui no Helvécia. E um polo raiz, né? Um polo que eu brinco até que eu comecei a mudar um pouco a maneira de pensar, talvez, dos Souza Aranhas.
que eu comecei a entender um pouco melhor como é que funcionava o profissionalismo, como é que é, porque na cabeça deles era polo é assim que você vai aprender, é assim que tem que ser. Tem que ser desse jeito. É back, Sim. não inventa de dar voltinha, não inventa de trocar a posição, um marca o outro, não, é cada um na sua posição, e polo raiz, com placar nos treinos, enfim, e tenho várias histórias divertidas nesse sentido. O treino às vezes era mais pegado que jogo, né? Era muito pegado. Eu tenho umas histórias. E hoje eu falo com muito carinho. Vou falar especialmente do tio Didi, que inclusive é meu padrinho de casamento, enfim, tenho uma admiração por ele muito grande. Mas já tive, assim, conflitos com ele no campo, assim, gigantes, porque era um negócio que hoje em dia eu não sei nem como é que seria. Eu tenho algumas passagens, eu vou contar uma delas. Mas a gente jogando uma semifinal no campo 2 do clube, eu começando a jogar, sei lá, devia ter 15, 16 anos, 17 anos. Comecei um pouquinho mais tarde até, mas jogando uma semifinal, de repente uma bola sai pela minha direita, assim, no campo da defesa, eu vejo ela tranquila, falei, vou sair jogando, pego a bola bem na cara dela, bem pega mesmo, saio escapando, de repente o juiz apita, eu faço uma falta. Falo, puta, mas não acredito que eu fiz falta. De repente, chega o tio de me dando um tacaço na anca da minha égua, falando, seu filha da... Não é possível que você me faz isso, me descabelando. Era assim que a gente aprendeu a jogar polo, nesse nível. Nesse nível. Então, assim, era... Raiz mesmo. Até outro dia, o Detinho e o B jogando com o Ziza, outro dia tomaram uma técnica, porque eu acho que o Ziza gritou com algum deles, falou um palavrão pro alto, não sei, tomou uma técnica. Você imagina naquela época, nossa, que inclusive os juízes técnica, né? nem eram profissionais. Eram os próprios jogadores, né? Então você imagina um juiz que era jogador, que provavelmente era jogador que ia jogar outra semifinal, né? Você imagina ele dando uma técnica porque... algum jogador brigou com o jogador do seu próprio time, aí essa é aquela história, não, então peraí que eu vou apitar teu jogo depois, né? Era uma loucura aquilo, né? Aquelas histórias que você, apita direito, senão depois eu vou apitar teu jogo, né? Se pensa hoje em dia, você fala, não, como é que era aquilo, como poderia pensar nesse sentido, mas na hora lá, ele apitou essa falta aí, então no jogo, se ele fizer igual, eu vou apitar. Pera que eu vou apitar o teu. Guardava pro pessoal, E o Polo foi evoluindo muito, né? O Polo foi evoluindo. Sim. Hoje mesmo, foi o que você falou, hoje não pode falar um palavrão, xingar, lógico que às vezes acontece saindo, às vezes o juiz não dá uma técnica, mas na regra mesmo, né? Você fica com a cabeça quente, é um jogo. É adrenalina, pô. É muita coisa envolvida, Muita coisa envolvida. E então você fica com a cabeça quente. E os treinos que eu comecei a jogar era treino, assim, raiz, placar, pegado, gritaria, Tem umas histórias, e inclusive os companheiros, era o Serginho Cardoso de Almeida, que também gostava de falar, para Sérgio A1, grande figura, querido. Figuraço. Comecei a jogar polo com ele no campo também, era uma flor de pessoa, mas não irritasse ele, né? Então a gente aprendeu nesse meio. Tem uma história, uma passagem, eu vou contar aqui divertida. Uma vez num treino, a gente marcou o treino, num sábado, domingo de manhã, e eu não me lembro quem foi que não apareceu. Não existia grupo de WhatsApp, imagina, né? Era aquela coisa, tinha que ligar, e olha, nem todo mundo tinha telefone, então você marcava o treino, bom, não sei, deu alguma confusão, alguém não apareceu, estávamos em 7, e aí falaram assim, tem um rapazinho mais novo aí, que tá começando a jogar polo, ele tá taqueando ali no campo 3, vizinho nosso ali do clube, e tá com a tropa todo lá, vamos ver se ele... Acho que ele vai querer vir treinar. Chamaram ele. Eu não vou falar o nome agora, mas enfim, depois eu conto em off. Não tem problema falar, mas enfim. Ele nem joga mais. E aí chamaram, o cara falou assim, nossa, que beleza. Ele tava atacando o campo 3, de repente vê, né, um campo na Casa Verde e tal. Era um super campo na época, inclusive. Sim. E um polo no nível legal. O cara falou, ganhei na loteria, vou lá. Com tropa e tudo? Tudo. Aí atravessou os cavalos e tal, não sei o quê. Bom, começou... Ele era muito ruim começando, né? Eu tava... Imagina um menino começando agora e tal, meio perdido. Começou o treino, as primeiras 2, 3 bolas,
você vai jogar. O que você tá fazendo aqui? E não sei o quê, porra, e não sei o quê. Bom, segundo tempo, os gritos continuavam. Ele falou assim, ó, por favor, dá licença, eu gostaria que o senhor me tratasse, ele contando pro tio Didi, eu gostaria que o senhor me tratasse com mais respeito. Ele falou assim, vai pra puta, vai jogar ping-pong, vai fazer qualquer coisa, desce desse cavalo, que eu não sei o que você tá fazendo aqui. Assim, uma coisa cômica, assim, mas, e aí depois, e no fundo todo mundo já estava acostumado com isso. Com aquilo, né? Então... E é por isso que ele parou de jogar polo, né? E é uma lenda. O cara parou de jogar. Mas tem uma coisa também, eu tô falando todas essas histórias, e é uma lenda hoje ainda do polo, né? Mas todas as amizades dele sempre souberam que isso era perfil... Era dele. Era um personagem campo, quase assim, dentro sim. do campo. E foi um cara que construiu muitas amizades. E todas essas pessoas que ele, inclusive, xingava e tal dentro do campo, se tornaram super amigos. E é uma história bacana, né? Porque no final do dia tem gente que, pô, fica mal vista, mas não era, são pessoas excepcionais. Eu faço questão de falar. Todos os meus tios, enfim. E eu já tive crises existenciais de falar, pô, vou parar de jogar bola. Não é possível. Eu chegava num treino, treinava mal, e era xingado, tudo que é lado. E eu falava, não. Vou parar com isso. Vou parar, chega, não é pra mim. E brigava, e xingava de volta. E depois ia, e encontrava, e tava tudo bem. E Era eu fui no campo, aprendendo. né? Era no campo. Eu tive uma experiência assim que me ajudou muito também, lógico. Pô, eu fui jogar, passei a temporada com o Lolo Castanhola. Cara, imagino. o Lolo era impressionante. Passava a tábua ali, ele se transformava, ele queria ganhar o treino, então ele puteava mesmo, só que acabava ali, passava a tábua de volta, acabava. Então, Sim. realmente, tem pessoas que vai entra no campo ali e se transforma. Só que não quer... Se a pessoa fora das tábuas é uma pessoa, né, bacana... Sim. Isso aí a pessoa entende. Entende, que aí você chegou ali, você... Exato, beleza, exato. quer ganhar, não sei, sobe adrenalina, E a né? cobrança é boa também, né? Eu acho que a cobrança eu acho que faz a diferença no esporte também. Pois é, né? que é uma das coisas, inclusive, quando você fala assim, poxa, eu tenho muito orgulho de carregar o sobrenome Souza Aranha nas costas, porque no final do dia, a gente é conhecido, óbvio, pelo polo, né? No final do dia, pô, Souza Aranha joga polo e tal, porque vem do meu avô, dos meus tios, os primos, um monte de primo agora jogando, agora eu tenho a quarta geração. E também por seriedade, sabe? Por pessoas, muito corretas, sabe? Muito sérias. E dá orgulho, né? No final do dia, você... Lógico. Essa imagem, né? Você desconstrói muito fácil, mas para construir não é fácil. São muito tempo por trás. Então, eu acho que isso... Eu quero passar para os meus filhos também, entendeu? Legal. É que muitas coisas vão embora, né, com você. O nome, não. É isso. O seu nome É o que você faz aqui. Mas no final do dia, quando você pega o sobrenome mesmo, óbvio que cada um faz a tua história, cada um conta, né, a tua história na vida, mas fica uma marca, né? Lógico. Tanto é que quando fala Souza Aranha, o pessoal já... Hoje o campo da hípica é em homenagem ao meu avô. Olha que legal. Depois tem a homenagem do PG também. Então hoje você vai no campo da hípica, tem lá uma homenagem, tem uma figura, tal, tem um cavalo, tal, uma placa em nome do meu avô, e depois teve uma outra em nome do PG. Do PG. O nome do meu avô, inclusive, foi em 1980 e poucos. Logo meu avô faleceu, aí teve um jogo só da família, dos 4 irmãos e tal, quando botaram essa placa e tal. Que legal. É um legado, né? Deixou um legado, a família deixou esse legado. Que show. E agora vem a quarta geração, né? Que, enfim, estamos trabalhando para dar sequência. E vem forte, né? Se Deus quiser. Cara, tem muito moleque jogando. Enfim, acho que assim, eu tenho até a ideia, planos de até o centenário botar a Casa Verde de volta nos abertos. Inclusive, até o Detinho jogou já um aberto ano passado, mas foi uma coisa meio não planejada, mas em breve eu tenho vontade. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas estamos trabalhando para isso. Tá indo no caminho certo. É isso. Isso é importante. Aí hoje tem vários agora na quarta geração, né? Eu fiz a conta outro dia, hoje estão jogando, são 9. 9. Aqui. Tem o João Pedro. Tem o João Pedro dos Estados Unidos. Grande figura, grande querido João Pedro. Esse é um cara muito carismático, né? Ele Eu tive a oportunidade, passei algumas temporadas com ele, cara. Ele mora fora do Brasil, mas é um apaixonado por polo também, enfim. E depois aqui no Brasil, nós, da linha do tio Didi, que é o mais velho,
Ele tem 4 netos que jogam. O Felipe tá um pouco menos agora, mas enfim, tem 4. Tem o do Calu, que vai começar, tá ainda com 11 anos, mas vai começar. Mas vai começar, ele tá Eu gostando. não tô contando nesses 9, mas vai entrar Sim. em breve. Em breve já tá jogando o polo infantil, enfim. Depois, o do tio Tonho, que era o segundo, ele tem um neto, que é o Antônio, mas esse eu não conto como jogador, mas tá taqueando. Taqueando. Pode ser que comece Depois também. tem o tio Mauro, que tem o João Pedro, Sim. que esse tá super inserido, né, no polo, enfim, grande pessoa, que eu comentei agora. E depois tem a linhagem do meu pai, que eu e o Zé somos uma terceira geração que estamos jogando, mas aí eu tenho 2 filhos que estão jogando. O Theo, inclusive, vai começar agora, essa semana. Essa semana? É. Tenho 2 sobrinhos, né, filhos das minhas irmãs, que também estão jogando. Então, são 4 na linhagem do meu pai, 4 de são 8, mais o João Pedro 9. E depois tem alguns que vão vir. O Zé, meu irmão, tem 3 filhos ainda muito pequenos. Com certeza um vai jogar. Algum vai não sei jogar. se os 3, mas tem o filho do Galu que vai jogar, enfim. Então tem muita gente para vir ainda. Deixa eu aproveitar até falar. Esse episódio vai depois do Dia dos Pais. Mas como é que tá o coração? Porque agora no Dia dos Pais é o seu primeiro jogo com os dois, né? Pois é. O polo é uma coisa muito familiar, tradição, né? Difícil alguém... Enfim, tem que ter muita vontade. Do nada resolver jogar polo. Em compensação, a gente quando resolve constituir uma família, né? A gente sempre pensa, pô, vou ter um filho homem e tal, não sei o que. Uma das coisas você pensa, pô, vou jogar polo. Exato. E eu vou conseguir realizar esse sonho, jogar com meus 2 filhos pela primeira vez, os 2. Eu joguei com o Detinho, que é o mais velho. Já cheguei a jogar com o Theo também, mas só eu e o Theo, um torneio agora passado, um jogo. Mas agora com os 2 juntos, vai ser a primeira vez. E por coincidência, do mesmo fim de semana do Dia dos Pais. Dia dos Pais, é. Isso é para tirar várias fotos e deixar na memória, né? Isso vai ser bacana. Eu falei para eles, eu quero eternizar esse momento para mim. Enfim, eu tenho até uma foto, quando o Detinho fez 8 anos, ele pediu para ser um aniversário de polo. Então o Detinho gostava de polo desde cedo. E aí, nesse dia, eu tive uma ideia, eu chamei o Beto, do 30 Jardas, falei, Beto, eu queria filmar, fotografar, eu quero deixar uma lembrança aqui pro resto da vida. Foi um negócio super legal, tá até no YouTube. E eu fiz foto, fiz entrevistas com todo mundo da família e tal. E foi super divertido. E eu tenho uma foto, eu, o Detinho e o Theo, os 2 batendo na minha cintura, né? O Detinho tinha 8, o Theo tinha 5 para 6 anos. Então, eu tenho essa foto. Eu falei para eles, agora eu quero refazer essa foto. E aí depois eu vou compartilhar. Mas então eu tenho uma foto, eu com os 2 batendo na minha cintura, e agora eu vou fazer a foto com eu jogando com os 2 pela primeira vez. Caramba. Isso pra mim Eu acho que você deve estar super ansioso, mas os meninos devem estar um pouquinho mais, hein? Não sei. Pra te falar a verdade, não sei. Eu até fui treinar com ele semana passada, comecei a brigar um pouco, depois eu falei, não, eu não vou falar nada, eu quero ter uma recordação boa. Não quero voltar àquele polo raiz que quando eu comecei, eu falei, eu já sofri muito por isso, vocês não vão sofrer. Desse mal vocês não vão sofrer. Mas tô muito feliz. Um presentão, né? Um presentão do Dia dos Pais. Não, né? E casou, né? Certinho, né? O primeiro jogo é no sábado, né? Vai ser sábado. E aí domingo, Dia dos Pais. Dia dos Pais. Muito isso. legal. Um presentão. E ainda vai ganhar, vamos colocar lá. E o sorteio foi hoje. Foi hoje. Já sabe contra quem joga essas coisas ou ainda não? Já sei. Eu não sei exatamente o dia que joga contra quem, mas... Sim, mas já sabe. Já sei. Tenho certeza que os meninos devem estar decorando já contra quem, estratégia. Cara, tenho certeza. Como não? Eu falo, cara, a gente já teve essa idade. Ia jogar, já sabia contra quem jogava, cavalo, ficava imaginando. Uma loucura. Esse negócio do polo no final do dia, tem que ter um comprometimento também, né? Isso é uma coisa que eu acho que... Porque exige, né, Robertinho? Eu acho que o polo é maravilhoso, sim, mas é um esporte que, se a gente parar pra pensar, é perigoso. Cara, você tá um cavalo de 500 quilos, a 40, 50 por hora. Sem dúvida. Então, se você não tiver com a preparação, um pouquinho ali, se cuidando um pouquinho, se preparando para aquilo, se torna perigoso para você mesmo e até para e o polo, além de tudo, terceiros, né? Ele... Assim, se você jogar ele como quem joga tênis, no final do dia não dá, porque existe toda uma preparação dos cavalos, né? Existe todo um custo envolvido por trás. Sim. Então, a pessoa para jogar polo tem que gostar. Tem que gostar. Eu acho que tem que gostar. Até existe as pessoas que jogam, mas não estão muito preocupadas. Sim. Existe, óbvio. Mas eu acho que... E você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão de festa, né? Você tem que abrir mão de... Porque se você quiser dedicação. fazer... dedicação. É dedicação, porque o polo joga final de semana. Final de semana tem festa. Sim. Então, tipo, Eu mesmo, no meu caso...
quando eu comecei até um pouco mais tarde, comecei com 16, 17 anos, e eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu entrei na faculdade e resolvi ir para o mercado financeiro trabalhar. E até os 18 anos eu não tinha carta, óbvio, então eu não vinha treinar durante a semana, meu pai não vinha na época, então eu não vinha. E aí, com 18 anos, eu falei, de repente agora eu vou começar a poder treinar, me dedicar um pouco mais e tal, daí eu comecei a trabalhar. E comecei a estudar e trabalhar. E aí, chegava o fim de semana, era a época para jogar polo. E eu gostava de festa também. Então era difícil. Enfim, tinha que tentar conciliar tudo. Mas eu não consegui, assim, me dedicar tanto nesse sentido. Porque eu acho que o polo, inclusive, para você ter sucesso como jogador, isso é uma visão minha. Eu sempre falo que são 3 pilares, né? Talento, que é uma coisa que você nasce. O Pedrinho nasceu com muito talento, né? Já sabia dele, eu lembro do Pedrinho Taquiano desde de pequenininho e tal, não sei o quê. Joguei com você. Você não vai lembrar. Você lembrou de ter jogado comigo, talvez maior, mas você lembra quando jogou uma vez eu, você, o Silvinho e o Zé? É isso. Lembro. Você tinha 3 gols. Se eu não me engano, tinha 3 gols, jogava 5 já, sei lá. Já tava fora da curva. Se eu não me engano, a gente chegou numa semifinal, não, final. Fomos vice-campeão. Vice-campeão. Fomos vice-campeão. Perdemos por um time que era... Você lembra quantos você tinha, Pedrinho? Não, nem ideia. Não. Era bem menino. Eu tenho a foto disso. Você tem a foto? Preciso depois lembrar o ano. Eu não sou tão bom de memória. Mas eu tenho a foto. Eu lembro exatamente. Cara, eu lembro dos torneios que eu joguei uma vez. Eu, Calão, André Coutinho e o Sérgio Coutinho. Filho também. Tipo, eu lembro de muita coisa. Torneios bacanas de jogar. Mas eu tava falando, então eu acho que são 3 pilares. O talento, o treino e a dedicação, né? No final do dia, você também não deve ter talento se você não conseguir treinar. Exatamente. Né? E depois, a estrutura, o investimento. Quando o cara é talentoso e dedicado, a estrutura acaba abraçando, né? O caso do Pedrinho, entre outros aí, enfim. Tem outros casos que conseguem nascer com uma estrutura já por trás. Mas, enfim, se você tiver talento, treino e estrutura, que é, no fundo, um investimento, porque o polo é muito caro, né? Você quer competir em alto nível, não adianta, você não vai competir com um cavalo mais ou menos. Então, você tem que se virar para isso. Ou você vai gastar, ou você vai, enfim, se colocar dentro de uma estrutura. Então, é isso. Então, acho que são esses 3 pilares. E no meu caso, eu até, enfim, acho que tive uma carreira... eu diria que não de grande sucesso, mas dentro do que eu me propus, eu acho que foi bacana. Sempre joguei polo com meus amigos. De novo, eu não tive... talvez não sou um cara tão talentoso, não tive tanto treino. Treino eu tive até pouco, porque, de novo, quando eu comecei há 18 anos, eu comecei a estudar, eu já fui trabalhar junto. E investimento foi relativizado, enfim. Acho que hoje eu até tô enxergando o polo de outra forma, de quando eu aprendi, que eu escutava muito a segunda geração, né, falava comigo, agora eu sou a terceira e eu falo para a quarta, eu trago, acho que uma visão um pouco mais nova em cima disso, né, desde a profissionalização, que eu acho que, enfim, na época eu comecei, não podia ser profissional, não sei o quê, as coisas do fundo mudam, o mundo mudou, né, os argentinos que vinham jogar aqui, tudo mudou, então não adianta você querer... remar contra ou achar... Não, você tem que se adaptar ao mundo moderno. Ao mundo moderno. É isso. O polo mudou, foi o que você falou. O polo mudou, muita coisa mudou, o profissionalismo mudou. Sem dúvida. Sem dúvida. E é bom isso, né? Sem dúvida. Não, isso na verdade, elevou o nível. Né? Evolui. Elevou muito o nível. Mas, e é a vida como ela é. Então, você tem que se adaptar, se você quiser estar dentro do meio. Então, é o que eu tô falando. Eu quero um dia poder chegar no centenário da Casa Verde disputando os abertos. Disputando aberto. Agora, existe, né, um esforço por trás disso. Não vai ser simplesmente de braço cruzado esperando... Não, bater na porta lá, eu quero vir jogar. Pode até ser que às vezes acontece dessa mas forma. Assim, é diferente. Mas temos que, né, no final do dia, fazer a nossa parte. Exatamente. E tá fazendo. Assim, eu por fora que vejo o Detinho, tá jogando super bem. Depois o que falta para dar aquele up, assim, foi o que você falou. Tá jogando esses nível mais alto de torneio, certa competição. Depois super orgulhoso dele. Ele conseguiu entrar na faculdade agora, no INSPER, que é uma faculdade, assim, a melhor faculdade, é mais difícil de entrar, né, de economia e administração, enfim. E eu consegui fazer isso com que ele... sem deixar ele cair muito no polo, entendeu? Porque no final do dia é difícil conciliar. Você tem que conciliar o polo, no fundo, o estudo ou o trabalho, que seja, e a noite, né? A noite. Então, assim, também tem tem que equilibrar esses pratinhos aí, né? Exatamente. Que é difícil, né? É difícil. Não é fácil. Mas ele tá fazendo bem. Parabéns, Detinho, jogando muito bem. Parabéns pela faculdade.
Agora aproveitar, né, meu? Aproveitar que o ano que vem tem que estar jogando no aberto. Vamos ver, ano que vem eu não sei, mas depois, em 2028, com certeza, Com certeza. Eu vou me esforçar para isso. Pra isso. Tenho certeza que vai. Ele tem que fazer a parte dele também, né? É lógico, não vai ficar esperando também. Ele tem que fazer a parte dele também, já falei para ele, mas enfim. Todo mundo ajudando um pouquinho, tá tudo um certo. pouquinho. Né? Exatamente. Mas ali, ó, tem que estar na linha. É isso. Coisa boa. Cara, Eu ia falar que a produção avisou aí O que que tem aconteceu? motoboy aí na frente, é isso? tem motoboy aí já? Tem motoboy aí já. Que isso, hein? Eu acho que chegou na hora certa. Vamos ver. Ó, o motoboy. Aí, ó. Opa! Ó, Essa produção. aí gostei, gostei. Caraca, olha o que chegou aqui, meu. Tução. Pobre primata, Não, cara. Hã? Uma verdadeira parricha argentina aqui na Iatuba. Não precisa ir pra Argentina, mas pra comer carne boa, empanada boa. E É isso outra, aqui. também tem no conforto do celular, que nem a gente aqui. Não tá lá, mas dá pra Exatamente, pedir. cara. Pobre primata. E ó, eu vou falar, chegou na Espetacular hora isso, hein? certa. Você conhece muito bem, né? Conheço. Cara, chegou na hora Espetacular. certa. Eu tô com uma fome. Você não tá entendendo. Valeu, pobre primata. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar num comercial e a gente volta daqui a pouquinho, a gente come e já volta rapidinho? Ó, se vocês não comeram, Aproveita aí. tchau, eu vou comer. Polo Mar, um destino onde o polo encontra o mar, em um cenário de pura sofisticação na Praia do Forte. Experiências únicas a cavalo, entre aulas, jogos e torneios, com o conforto e a elegância de um refúgio exclusivo. Detalhes que encantam, sabores que surpreendem, momentos que ficam. Polo Mar, viva o extraordinário. Resultados se constroem com dedicação e perseverança. E para nós, da Cia do Feno, não é diferente. Sabemos que a nutrição do seu animal é a base para a construção dos seus objetivos. E é por isso que entregamos um feno tipo A Premium, feito com muita dedicação, excelência e segurança. No campo, seguimos um rigoroso processo padronizado de produção, garantindo a máxima qualidade do feno A Premium a ser oferecida para seu atleta. Grandes conquistas começam com escolhas certas. O nosso feno A Premium é o combustível perfeito para o sucesso do seu atleta. Nutrição garantida, resultados no pódio. Escolha o feno que faz a diferença. E estamos de volta depois desse Intervalo esse sensacional. intervalo. Olha Tá aqui, quase igual o rapaziada. intervalo do Super Bowl lá. É o show do intervalo. É o show do intervalo aqui. olha. Só boa. faltou a Lady Gaga cantando aqui na frente. Esse pobre primata aqui superou qualquer expectativa. Não, muito Ah, bom. Tá Muito diferente, bom. viu? Obrigado, pobre primata. Sensacional aqui, E queria como aproveitar então, já que estamos agradecendo, né? Lógico. Queria agradecer também o Polo Mar. sempre. Pô, Polo Mar, que é um destino Surreal. místico, surreal, Surreal. paradisíaco. Exatamente. Conhece o Robertinho? Ainda não. Tem que- Mas vou conhecer. tem que Quero conhecer, conhecer. tem Tem que coisa conhecer, melhor cara. que polo e praia. Não, é espetacular difícil. O Polo Mar é bacana porque se você quer levar a sua tropa daqui pra lá, eles têm uma estrutura pra poder atender. Se você quiser ir fazer uma aula de equitação, treinos, passeio a cavalo na areia, no mar, cara, tem tudo isso aí, sem falar do restaurante, né? Que é a parte que eu gosto, né? Gastronomia, um Eu vinhozinho. gosto Então a Eu gente já, tem que ir já, lá. já escutei falar muito bem. Chefe tá, italiano, viu? Tá na minha lista aí de coisas pra fazer ainda. Tem Então, que ir, é divertido. E toda vez, todo final, eu vou dar uma dica aqui, né? Final do ano eu tô lá, todo final do ano, já comprei a passagem esse ano. Pra comemorar Pra Palermo. comemorar Palermo, se Deus quiser. E toda vez que eu tô lá, meu pai tem uns carneirinhos lá, né? Faz um. Aí fica Aí bom também. é diferente. Com uma moda de bom, viola do lado.
Mas tem que ser radinho, né? Que os baianos não tocam sertanejo. Lá só axé. É só axé. Queria agradecer também a Clivex, cara. A Clivex, que é um shopping Da da limpeza, né? Sensacional. Clivex, então, se você quer deixar qualquer ambiente, desde cocheira, escritório, sua casa, quarto, tudo, eles têm tudo pra te atender, né? E não é só limpeza, né? É higiene pessoal também. Também. A Clivex, cara, é pronto, tá perfeito. É para hospital, é para faculdade, empresas. Sujou, Clivex e ponto. Clivex, a limpeza por trás dos grandes jogos, hein? Que isso, você gravou isso aí, parabéns. Sim, obrigado, viu? Gravou, parabéns. Publicitário, né, velho? Outro dia sofremos meia hora pra falar isso. Queria agradecer também a Cia do Feno. Então, você que tem cavalo e tudo mais, feno de qualidade é Cia do Feno, né? Exatamente. É feno premium tipo A, com todo o sistema para deixar com a melhor qualidade, com o maior cuidado, para não ter bactéria, para tudo que é de melhor é Cia do Exatamente. Feno. Se você quer cuidar bem do seu cavalo, né, quer que ele esteja uma potência, que tá sempre bem cuidado, não adianta ter só uma ração boa. O feno ali é essencial e a Cia do Feno indico para todos aí. É potência, resultado. É garantia resultado. máxima e segurança para o seu atleta, né? Exatamente. É isso aí. E também um grande parceiro que está com a gente. Vamos falar dele antes desse aqui. Eu vou falar da Black Hound. Vamos, lógico. Black Hound, que é referência em uniformes, em roupa do lifestyle do polo. Aqui, ó. Hoje, coletinho. A gente tá chique, né? Tá Então, muito, cara. segunda temporada, tudo uniformizado. Cara. Que categoria, hein? Graças, Black Hound, que é referência nos Estados Unidos, Europa e firme forte aqui Argentina. no Brasil. Exatamente. É isso aí. Temos Black mais um Hound. agora, né? Tem. E Tá. que é um presente também. Queria falar da trilha Não, do fala campo. assim, ó, peraí. Fala aí que eu vou buscar o presente. Tá. Você que quer andar no estilo e qualidade para quem vive o campo, Trilha do Campo. E o mais legal agora é que a Trilha do Campo tá presenteando os nossos convidados. Então, ó, o Robertinho tem... Oh, que beleza, hein? Pessoal, Robertinho, Que beleza. aqui ó, presentinho da Trilha do Campo. Espero que você goste. Pô, não tem como não Trilha do gostar, Campo né? é tradição. A gente não abriu porque veio direto da... Não, pode certinho, abrir. fica à Pode, vontade. é seu. É sua, Robertinho. Qualidade, estilo, conforto, linda. Que beleza, hein? Espero que Olha o goste. cheirinho de Espero novo, que- couro Gostei, novo. gostei. Cheirinho de novo, igual de carro novo, né? É isso aí, é isso aí. E é isso aí. Se você não gostar ou não der certo o tamanho, alguma Não, coisa, já a deu. Trilha do Campo tem não só botas, tem botina, sapato, acessórios. Carteira, cinto, moda masculina E feminina, entendeu? exatamente. É. Mas eu acho que agora tá chegando, né, o Dia dos Pais. Né? Na verdade, já passou o Dia dos Pais, né? Hã? Já passou o Dia dos Pais. É verdade. Mas o pai é verdade. merece presente É verdade. sempre, né? Isso aqui Então- tá sendo gravado, foi mal, gente. Aqui bugou minha cabeça. Mas pai merece presente sempre, então não Dia é dos sempre Pais um é todos os presente. dias. É isso aí. Igual o Dia das Mães, Igual o né? Dia Senão, Presentei quem porrada você em mais casa ama, depois. Né? É mais fácil. Presentei quem você Presente mais que você ama, mais né? ama. É Trilha do Campo. Bertinho, aproveite. Muito obrigado, muito obrigado. Vai ser bem utilizado. Que legal, coisa boa. Que legal. E é isso aí. E já que estamos falando também de patrocinadores e tudo mais, e moda, né? Como o Trilha do Campo. Moda é a minha vida, É a né? sua vida. É a minha vida, é a minha vida. Na verdade, isso vem o lado Souza Aranha do meu pai, né? Que é o lado do campo, dos cavalos, e daí o lado da moda, é um lado que vem mais pela família da minha mãe, né? Enfim, desde o meu avô materno, enfim, a família toda do outro lado sempre gostou muito de empreender no comércio, no varejo, e a gente hoje, a gente vive disso, né? Temos 3 marcas, tem uma marca principal do grupo que é a Mix, vou fazer um pouco de propaganda agora também, né? Lógico. Não é nem propaganda, marca. é falando de você. exatamente. Então é o que você Exatamente. vive, né? Até voltando, né? Quando eu falei que eu comecei a trabalhar cedo no mercado financeiro, eu fiquei dos 18 aos 25 anos no mercado financeiro. Foi quando depois eu migrei para empreender, né, nesse lado da família, no mercado de moda. E já existia a Mixed, que é a marca nossa feminina, é o carro-chefe, né, do nosso grupo familiar. Ela já existia, graças a Deus, isso eu tô falando, deve ter uns 20 e poucos anos atrás, talvez. Caramba. É. Show. Eu tô com 46, eu entrei na Mixed com 25. Uma vida já. Tem mais de 20 anos já nisso.
E entrei na Mix com 25, não, entrei com 24 para 25, foi antes de casar, um pouquinho antes de casar. Mas, então, Mixed é a marca do grupo nossa, familiar, feminina, e depois da Mixed a gente evoluiu para querer fazer alguma coisa no mercado masculino, e a gente ficou perguntando, pô, será que vamos fazer uma Mixed homem? Porque a Mixed é para um público só feminino, né? E aí nós falamos, não, pô, acho que vamos fazer uma coisa diferente. Eu peguei com o Zé, meu irmão, na época, falei, pô, não, vamos tentar, vamos arrumar uma marca diferente nossa, vamos fazer, vamos, conversa vai, conversa vem. A Zapala nasceu daí. E nasceu dentro do Helvécia, porque no final do dia a gente acabou conversando com o João Gaspar, família Bastos, família de enorme carinho, e tio Cabeto é um ícone, é uma lenda também, é uma lenda também. Enfim, então a gente sempre teve muito alinhamento de valores, né, com os Bastos e tudo. E numa dessas conversas todo mundo né, era muito jovem e tal, querendo empreender. Então eu e o Zé juntamos com o João Gaspar, criamos a Zapala. Eu trabalhava já, né, na família, na Mixed e tal. Então já existia um know-how do setor, né? E graças a Deus a Zapala vem se desenvolvendo desde então. Estamos hoje com... Não falei da Mixed, mas a Mixed também está com 15 lojas. A Zapala agora eu também ia até perguntar isso. 15 lojas, amigo. A Mixed são 15 lojas. E, enfim, vários pontos aí pelo Brasil também. E a Zapala agora também está querendo quase passar a Mixed, que é um perfil um pouco diferente. As lojas da Mixed são maiores e tal. As Zapalas são um pouco menores. A Zapala agora está com 14, mas... Caramba! Aí tá nos principais shoppings do Brasil. Inclusive, eu fiz questão de presentear vocês também. Trouxe um presente Opa! para vocês. Obrigado. Eu trouxe, inclusive, vim que nem Papai Noel. Vim com 3 sacolas. Porque a Zapala, depois que como ela nasceu no Polo, inclusive, através da amizade com a família Bastos e com a sociedade com o João Gaspar, a gente faz calça também de polo. Então eu trouxe pro Pedrinho uma calça. Legal, olha lá, Pedrinho. Que isso? Você não joga polo ainda não, joga? Ainda não. O dia que você jogar, você vai ganhar. Opa! Uma calça também. Não vai, eu começo a jogar logo, hein? Eu não sei qual é qual aqui agora. Já fui Uma convidado. calça e 2 camisas. Maravilha, quer ver? Ó, Vocês vão- vamos mostrar aqui. Ó. Tá mostrando aí? Ó, aí, gente, ó. E linda, eu acho a marca linda. Aquele uniforme que vocês têm, que é o uniforme roxo, né? Que é junto. Sim, a gente hoje... As camisas nossas são... A gente coloca a Zapala, né? Aqui, Estampa ó, Zapala. Zapala. Ó, Obrigado, vem na caixinha, Zapala. tudo Obrigado, muito Robertinho. lindo. Que isso, hein? Você vai abrir já isso aí? Ah, isso aí, cara. se for minha calça. Aí você mostra a sua calça, Não, cara. que isso, cara. Vamos ver. Então. Aqui, ó. Aqui. Olha Uma aí, que camisa categoria. linda, ó. Bem... Vocês vão diferenciar pelo tamanho depois da camisa. Olha aí. E pode trocar também. Nós Pode temos trocar, né? Eu vou só abrir pra mostrar, porque... Abre aí. Show. Show, linda. Muito obrigado, viu, Bertinho? Não, Fico muito prazer, feliz, porque é uma marca muito- prazer. Eu fiquei, te juro que eu fiquei pensando, caramba, eu vou lá, o cara entende de moda. Falei, eu preciso ir bem, pelo menos, pro cara não falar, puta, a roupa que o cara tá, o estilo. O cara é exatamente, estiloso. Não que você ia passar sufoco, mas nas próximas você já pode até depois vir de Zapala. Pode vir de Zapala também alguma. Agora você já. Não, tanto que eu sempre falava, eu via quando eu tava ia assistir os jogos, tinha o uniforme aquele roxo de vocês, eu acho lindo. Eu falei, nossa, a cor legal, o símbolo, eu acho muito legal. Eu falei, uma marca Legal. e totalmente a ver com o polo, realmente. Total, né? ela nasceu daqui, que eu falei. A gente dá uma vontade de empreender, Produção somada com uma amizade, né, com o João Gaspar, da família Bastos e tal. E foi isso. E a Zapala já está com aí quase 20 anos. Enfim, uma sociedade que deu super certo. A gente consegue se dividir, enfim. Caramba, é tempo, hein? Então, Quase 20 nesse anos. Brasil difícil, né? Brasil tá empreender, difícil. com certeza. Empreender no Brasil não tá Brasil fácil, não. é eleição, juros. Cada ano é uma surpresa. Cada mês é uma surpresa. Escala Cada agora, dia é uma surpresa. Escala que tá mudando. A gente tava falando isso agora no intervalo. Então, assim. Mas estamos aí, estamos na luta e estamos, graças a Deus, tendo sucesso. Que legal. Que maravilha. Eu tô feliz com o presente. Eu também, adorei de verdade. Boa. E aproveitando, né, então, a Zapala, então, também ela vem da história do polo, né? Sim. E eu tava até comentando no intervalo que a gente vê, como você e outras famílias aqui que participaram, que nem veio o Cachico, que polo realmente, né, a tradição
é a família, Sem dúvida. é um ambiente bem familiar e gostoso, né? Mesmo que tenha aquelas brigas e discussões no campo, mas é um Faz esporte, parte, né? é um esporte, adrenalina. Foi de uma geração, essas brigas hoje em dia também tem, mas exatamente. faz parte das histórias, das gerações. Exatamente. E em falar em geração, tem uma história, não sei se é real, voltando aqui já pro assunto, que o seu avô prometeu, acho que pro seu pai, como é que é, um cavalo argentino É verdade, se ganhasse um torneio ou ganhasse um jogo de um capitão, é isso? Como é que é a história? A história assim, bom, na verdade, nessa década de 70, né, enfim, os irmãos eram uma equipe, enfim, muito forte. Falavam que era imbatível, né? Pois é. Então, tanto é que teve um ano que o Coronel Suárez, né, que era uma equipe de 40 gols da Argentina, como se fosse o Ladolfino lá na atividade, viesse para o Brasil. Tem até uma foto na hípica paulista do Coronel Suárez jogando contra o Casaverde, dos 4 irmãos. Eu tenho essa foto do quarto tempo, estava 7-5 e tal. Mas essa história do cavalo argentino, meu pai me contou, já foi aqui no Helvécia, logo no início. Eles estavam jogando contra um time de 30 e poucos gols. Tinha o Cátio Melos no time, o Benjamin Araja, não me lembro quem são os outros, mas o meu avô prometeu para os 4. E naquela época, cavalo argentino era uma coisa, não era assim. Hoje em dia tá tudo mais, né, mais fácil, mais difundido, né? As crias estão cruzando fronteira aí muito mais fácil. Mas antigamente era um pouco mais difícil. Muito mais difícil, muito mais burocráticas aí, tudo mais. E meu pai me conta essa história, que meu avô prometeu para cada um, falou, olha, se vocês ganharem esse jogo hoje, a final, eu vou dar um cavalo argentino para cada um. E meu pai conta que no 7º tempo, uma bola a meio metro do gol, o tio Didi, que inclusive era o capitão do time e tal, errou esse gol. E aí perderam o jogo no 7º. Perderam no 7º. E aí não ganharam um cavalo argentino cada um. Mas, são histórias, né? São histórias. Pois é. Essa deve ter marcado, hein? Deve ter doído. Deve ter doído. Essa deve ter doído. Mas não deixa de ser um super mérito, né? Chegar no 7º tempo, imagina contra um time desse. Pô, Cátio Melo, Benjamin Araja. Cara, bom time. Depois a gente pode pesquisar quem eram os outros dois. Meu pai não lembrava. Provavelmente o tio Mauro, que é um apaixonado também por histórias do polo, era muito, muito amigo do Cátio Merlos. Deve saber isso com certeza. Boa. Depois eu resgato isso. Mas são histórias, né? Das gerações passadas. E agora vamos tentar escrever nas gerações futuras, né? Nas que vêm por aí. Eu quero deixar para os meus filhos, enfim, para os sobrinhos, muito dessa história enraizada, porque no fundo faz parte nossa, né? Sem dúvida. Independente, às vezes, de ser um bom jogador ou um pior jogador, mas acho que é legal ir levando adiante. Sim. Né? Vamos fazer o centenário. Faz daqui a parte pouco, da né? família, né? Pois é. Acho que isso é... Enfim, espero que eles levem esses valores para frente. E uma coisa que você falou, né? Quando você era mais novo, você não dava tanta bola para as histórias da família, né? Depois, quando a gente começa a ter uma certa idade, a gente fala, pô, porque entendi, agora eu quero deixar para os meus filhos essa história. E aí começa... O tempo vai passando, né, a cabeça vai mudando um pouco, os gostos mudam um pouco, e a gente começa a ficar mais ligado nas histórias. Sem dúvida. E até realmente, né, às vezes com uma certa idade você não entendia quando o pai, o avô cobrava, e aí hoje você vê, então você fala, agora eu entendo por que me cobrava, eu entendo porque, né, é para construir uma história, né, então eu acho que a gente aprende muito com o passado, mas o importante é querer construir uma nova história, acho que isso é sem importante. Dúvida. Né? E hoje em dia tem até o polo feminino, eu tenho, né, as filhas da minha prima, que são netas do tio Tonho, que era o segundo dos 4 irmãos, então vira e mexe, estão taqueando, tá uma coisa divertida, você vê que o polo, ele vai pra família toda hoje em dia, até o polo feminino agora, que lá atrás, enfim, era uma coisa... Que não podia quase, né? Era quase um negócio proibido. Mas não era uma coisa tão... Era mais difícil, né? Bem vista. Não sei, era mais polêmico. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem modalidade de polo feminino. E cresceu muito o polo feminino. Pois é. Que cresça muito mais. Que cresça muito mais. E aqui no Brasil temos grandes jogadoras. Sim. Eu falo que hoje, para mim, a principal jogadora no Brasil hoje é a Sofia. A Sofia, filha do Jorge, ela participou com a gente aqui, né? Sim. Eu acho que ali tem uma briga muito grande. A Sofia, a Alice, a Lucinha, eu acho que, são apaixonadas. E jogam bem, assim. Muito bem, Sim, sem dúvida. E que venha outra geração. Tem que ter. Eu acho que o polo tem que, quanto mais, melhor. É isso aí. Feminino, masculino. E Robertinho, e assim, dentro a gente aqui no intervalo, a gente começou, você sempre falou assim, cara, tem muita história, né, do polo antigo, que era um outro polo, assim. Tem coisa que você chegou a viver que te marcou bastante, assim, falou, nossa, isso realmente
mexeu comigo, assim? Assim, o que, para mim, quando eu comecei a jogar polo, de certa forma, existia uma pressão, assim, às vezes, de demonstrar um pouco de resultado no campo pela própria história, né? Meu avô tinha sido 6 gols, campeão dos abertos e tal, trouxe polo para a família, depois os meus tios, junto com meu pai também, campeões, todos 6 gols para cima, o tio foi para 7, enfim. Então, na verdade, assim, isso me gerava até uma pressão um pouco grande. E não sei nem se boa ou ruim, talvez para o polo ruim, mas para a vida boa. E eu acho que esse polo raiz das gerações e tal, com pressão, com gritaria e tal, eu não sei se para desenvolvimento no esporte foi bom, mas para desenvolvimento de personalidade, né? Pessoal, eu acho que isso foi muito bom. Tanto é que eu, quando comecei a trabalhar cedo, com 18 anos, 19 anos, eu comecei a ter uma carreira até bem rápida no mercado financeiro. Enfim, fui gerente, com 20 anos eu já era gerente num departamento, tinha funcionários, e com 23, 24, eu já era superintendente numa área, com mais de 30 funcionários já. Então, assim, eu já tinha terminado a faculdade, mas em determinado momento eu até já ganhava mais do que os professores. Mas tudo isso eu aprendi muito, porque eu acho que o esporte ensina, né? O esporte ensina. Então, e eu vim, né, de uma família muito competitiva nessa questão do esporte a cavalo, do polo. Enfim, tudo isso, eu acho que tudo isso marcou, né? Tudo isso marcou. Mas só lembranças boas. Embora, que nem eu falei, no final do dia, o que fica são as recordações boas. As recordações ruins depois passam. Eu já tive várias noites de insônia, querendo, né? Mas depois passa, e hoje em dia eu lembro eu lembro até achando cômico. E vira um aprendizado, né? Tem lá a história que viralizou no Confraria lá do Marca 1, né? Do Nando, né? Pega um e tal. Eu vivi aquilo todo fim de semana. E eu sinto até falta hoje em dia, né? Na época a gente ficava irritado e tal, saía bravo, saía querendo parar de jogar polo, saía querendo vender tudo, né? Eu brinco até com alguns amigos e tal, que você pega um domingo de derrota e tal, se tivesse um cara nas tábuas falando assim, ó, quer vender tudo que compra agora por 10% do valor, o cara fala fechado. Leva tudo na hora. Leva tudo. Leva cavalo, leva tudo, leva cela, leva bota. Depois de 2 dias sobrar você tá desesperado pra jogar de novo, né? É. Depois disso quer jogar de novo. Mas naquele dia da derrota, você faz qualquer coisa pra falar assim, quero virar a página, some com tudo isso daqui. Mas faz parte, é o esporte, né? O esporte, eu acho que o esporte... A gente aprende muito mais com as derrotas, né, do que as vitórias. O E o esporte, pra vida, é importantíssimo. E aí, enfim, eu acho que um pouco do que eu já falei, mas espero poder dar continuidade nisso. Acho que talvez a minha maior contribuição na família Souza Aranha, no nome da Casa Verde e tal, é fazer isso e se perpetuar, né? A terceira geração tinha dado uma acalmada, né? Obviamente a quarta geração tá aí, mas eu consigo enxergar talvez um pouco diferente e tal. E eu quero, enfim, deixar esse legado permanecer vivo, né? Porque isso nasceu do meu avô, passou para os filhos, que meu avô foi um cara... eu não conheci muito bem, enfim, ele faleceu, eu era novo, mas conheço as histórias e tal, sempre foi um cara sensacional. Passou para os filhos, ele foi... né, agraciado, né, de ter 4 filhos, conseguiu jogar polo, serem campeões, né? Na Argentina a gente até vê um pouco isso, mas no Brasil tem o caso do Maragata aqui no Brasil, sim, enfim, que também conseguiram construir uma história mais ou menos parecida, mas e foram campeões, né? Mais de 4 anos numa década, enfim. Então, depois veio a terceira geração, agora vem a quarta, eu quero que isso, enfim, se perpetue com os valores que a gente aprendeu e se Deus quiser, conviver Isso vai. amigavelmente com todos. Isso vai. E deixa eu fazer uma pergunta, né? A gente não recebeu ninguém ainda da diretoria do clube. A gente tá conversando para trazer e tudo mais. Sim. Mas acho que até você, como diretor, né? E conselheiro, o que o clube aí tem de pensamento futuro aí pro polo? O que você pode adiantar aí de projetos? O clube, enfim, são muitos desafios, né? Assim, eu faço parte do conselho, mas o conselho ele é pouco atuante. O conselho ele é muito para dar um pouco de norte, algumas decisões às vezes mais difíceis da diretoria e tal. Então ele dá um norte para a diretoria. Mas a diretoria sim é mais atuante
Eu nunca fui efetivamente presidente, mas eu tento contribuir muito de forma imparcial, dentro do que eu posso. Às vezes eu fico até me sentindo impotente, porque chega segunda, terça, quarta, quinta-feira, eu tô lotado de problema também para resolver na minha vida pessoal. Eu tenho 3 filhos, eu tô tocando uma empresa, né, enfim, que eu comentei agora, um grupo de moda familiar, enfim, então tem muita coisa rolando. E os problemas do clube... Estão lá também, estão lá. Né? Então a gente tenta resolver da maneira possível. Eu me sinto às vezes um pouco impotente, mas sempre com muita vontade em querer ajudar, né? E o clube, eu diria que hoje, assim, talvez o principal desafio é tornar um clube rentável, porque hoje, você vê, o Pedrinho talvez conhece vários clubes aí, Brasil afora, mas hoje nós temos 8 campos no Village, mais 2 campos no Vesta, são 10 campos que, mesmo em épocas de seca, de dificuldade, quer dizer, os campos são muito bons campos. Você vai, às vezes, para alguns clubes fora do Brasil, os campos são de péssima qualidade. Só que nós temos poucos sócios, né? Então, para a gente manter essa estrutura de campo, de sede, é muito difícil. E aí, e o clube precisa de receita. O clube precisa de receita. Então, você vê, poxa, a gente tenta equacionar, aí tivemos uma subida no valor da mensalidade, tem reclamação para todo lado. Você fala, mas e aí? Então, vamos abandonar? Vamos abandonar os campos? Como é que faz, receita, né? Então é difícil. Agora, eu como diretor do clube e como conselheiro também, eu acho que a gente tem que pensar muito lá na frente, né? Quer dizer, nós temos que equacionar essas contas e tentar trazer o glamour de volta para o polo. Porque, inclusive, uma coisa ajuda a outra. Hoje, se a gente conseguir trazer o glamour de volta com empresas, né, com participação efetiva, né, nos campeonatos, com patrocínio, porque tem empresas que tem tudo a ver com o polo, né, nesse nicho. Então nós precisamos botar esse dinheiro para dentro. E aí o glamour e uma coisa chamada outra. E aí isso vai trazendo, né, pessoas de fora que queiram se tornar jogadores de polo, porque isso também é difícil. Sim. Então aí você fala o seguinte, não, mas porque o clube, não vamos montar uma escolinha? Já pensamos algumas vezes, mas no final do dia tem custo. Tem custo. E aí você fala, mas vamos botar mais custo? E aí quem vai pagar as contas? Então vamos aumentar a mensalidade. Aí você aumenta a mensalidade, o que acontece? Diminui a quantidade de sócios. O cara fala, não quero mais pagar. Tá muito caro pra mim. E tem isso. Se aumenta a mensalidade, no dia seguinte a gente reclamando que não quer pagar. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E tudo isso acontece com a vida pessoal rolando. E nós estamos lá para tentar ajudar. Por isso que eu falo, às vezes não é fácil. Vamos profissionalizar? Poderíamos, mas... De novo, tem custo. Tudo tem custo. Tudo tem custo. E aí, não é fácil. Não é fácil. Por isso que até quem tiver do polo, da comunidade, escutando, quiser contribuir, é super bem-vindo. Entendeu? Nem que seja para dar uma sugestão, para fazer parte da diretoria. Vamos tentar ajudar de alguma forma. Porque é para nós. Né? Exatamente. É pensando lá na frente. Estou pensando... Eu, inclusive, quando... Meus filhos começaram a jogar, quando o Detinho tinha, 8 anos, que ele despertou interesse no polo e tal. Eu comecei fazendo parte da diretoria de polo infantil do clube. Eu cheguei e falei assim, vamos criar isso? Eu quero tocar isso. E quem me ajudava muito nisso era o Titio, o Daniel Jardim. Sim. Que o Miguelzinho estava começando também. Então a gente fazia torneio que tipo, tinha, aliás, para não desmerecer, saudoso Rony Scott, tinha a Copa Rony Scott e tal, mas era uma coisa muito lá de trás, ninguém tinha amadurecido um pouco essa questão. E lá na Argentina já tinha lá Potrijos, tinha o tem 200 Tolo Polo, tinha tudo isso. Que isso fomenta o esporte também. Sim, né? Total. E a gente, na época, eu peguei com o Titio essa bandeira e falei, vamos começar a fazer. Então, aí antes das finais dos abertos, teve épocas que a gente colocava até um dos jogadores de cada time para jogar com os meninos. Isso, no fundo, é olhando para o futuro, né? Olhando para o futuro. Então, eu acho que o importante agora para a diretoria do clube é tentar olhar para frente e ver como é que a gente traz mais patrocínio para criar novos jogadores e trazer de volta esse glamour para o polo se difundir um pouco mais, entendeu? Acho que nós estamos um pouco isolados aqui no Oeste. Você tem lá, a Boa Vista, que às vezes faz algum evento ou outro, mas nós precisamos fazer isso crescer. Né? E não é fácil. Não é fácil. E tem muitas vezes que quer fazer crescer, mas pensa em si, né? E eu estou tentando pensar no clube. E tem muito bastidor por trás. É difícil todo mundo querer pensar no polo, bem do polo para crescer o polo, né? No final do dia, todo mundo, às vezes, você até pode falar, eu quero bem do polo, mas todo mundo pensa em si. Não, lógico, sem dúvida. E isso é uma dificuldade. Quando a gente está no clube, a gente tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial.
Hoje mesmo eu tava numa polêmica envolvendo handicap de torneio, de mudança, federação e tal. Peguei e falei, olha, eu tenho meu ponto de vista, mas como eu estava envolvido no torneio, eu preferi até dentro da diretoria do clube, eu falei, não vou nem me manifestar, sabe, assim, a gente tem que saber ser imparcial no final do dia. Sim. E eu acho que isso, enfim, uma diretoria tem que ser composta com pessoas que pensem em prol do polo, de forma imparcial, e nem sempre vai agradar todo mundo. Não. É muito difícil. Isso é impossível isso aí, agradar todo mundo. Mas no final do dia é isso, quer dizer, como desafio, pô, equacionar as contas, pensando no futuro para trazer mais patrocínio e novos jogadores. Né? Não deixar a quantidade de sócios reduzir, tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. Né? E inventar a forma de vir receita e tudo mais. Né? É isso. Que foi melhorando já, né? Teve uma época atrás que foi bem apagado, agora já melhorou um pouco digo assim, de eventos no clube, começou a pintar mais coisas. Sim, né? tem muito para melhorar ainda. Não. Mas estamos tentando, né? Eu acho que com o tempo a coisa vai acontecer. E se o que a gente puder ajudar... Conta com o Polo Plus. Já estão ajudando, né? No final do dia, difundindo esse podcast aqui, enfim, tudo isso traz movimento pro polo. Exatamente. As empresas começam a assistir e tal, daqui a pouco, né? Tudo isso ajuda muito. Acaba tendo interesse, né? Sim. Porque é toda aquela que a gente já falou, então são histórias, tradição, cara, muita coisa boa. E o engraçado é que às vezes gente tão perto não tem noção de que existe toda essa estrutura, que tem tudo isso aqui em Indaiatuba. Você fala, nossa, mas eu não sabia que tinha, né? Fala, pô, né? E aqui do lado, aqui de Indaiatuba mesmo, não sabia que tinha. E vamos falar a verdade, vem gente de fora, fica impressionado com o nosso clube. Tá? E pessoas que frequentam clubes... Bons clubes, né? Bons clubes, lugares com poder aquisitivo muito mais alto que o nosso aqui no Brasil, etc. Chega aqui e fala, vai lá no Village, vê aquela quantidade de campo maravilhoso. Não, fala assim, nossa, quantos campos são? Para quantos sócios? Gente... São 10 campos. E para uma quantidade de sócios pequena. Então, assim, é difícil manter. Sim. Difícil manter. Mas, de novo, estamos no caminho. O que eu puder, eu sempre falei, inclusive nessa última gestão, quando o Pedro assumiu, e pediram para eu ficar e tal, eu falei, gente, eu me sinto às vezes até mal, porque eu sei que às vezes eu tento contribuir, né, dentro do que eu posso. E às vezes eu chego numa sexta-feira, eu quero ficar com a família. Lógico. Mas aí vamos marcar uma conversa aqui no clube, porque tá acontecendo. Eu falei, vamos. Aí, pô, aí chega a minha mulher e fala, pô, mas agora? Sexta-feira, à tarde? Eu falei, mas eu não posso durante a semana. Quando eu vou fazer isso? Aí, sábado, domingo. É difícil então, conciliar. Hoje em dia, até com a tecnologia, é mais fácil. Às vezes você faz um call. Rapidinho ali de casa mesmo. Faz um call. Pô, vamos fazer um call terça-feira, 8 da noite, junta a diretoria, faz. Tudo bem, tem vezes que dá. Mas tem assuntos que tem que estar presencial. E aí, para juntar todo mundo da diretoria, como é que você faz? É difícil, não todo pode. Todo mundo tem sua vida pessoal. Né? E aí. E tá todo mundo ali de boa vontade, né? Total. No final do dia é isso. Agora. Pô, isso não paga as contas de ninguém, pelo contrário, né? O polo só, no nosso caso, quer dizer, a gente só gasta com isso. Só que a gente quer pensar no bem da comunidade, do clube. Então, dentro do que for possível, vamos tentar ajudar. E nem sempre... E o que mais, às vezes, chateia é porque tem pessoas que ficam incomodadas, achando que, pô, que não mas pô, por que o clube tá assim? Por que o clube tá assado? E não sabem o que é tá por trás, entendeu? Tá por trás, porque nós estamos fazendo isso de boa vontade, sem ganhar nada... Pensando, né, no tentando futuro melhorar, da comunidade. Né? Melhorar. Deixar todo mundo contente, que é difícil. Não é fácil. O que você tá vendo aí já? Vamos fazer aquelas perguntas? Olha lá, né? Depende. Tô sentindo que vem pegadinha aí, cuidado. Não, pior que não é. Bom. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta assim, sobre meio que carreira sua jogando polo. Jogo que mais te marcou, assim, um jogo que você tem um carinho especial, tanto como vitória ou como derrota, mas que mais te marcou? Você fala assim, um jogo foi esse. Olha, até hoje, o jogo... Se eu parar pra pensar aqui agora, foi o torneio que eu ganhei com o Detinho na primeira vez. Tá. Espero que depois mude, se eu ganhar, não sei se eu vou conseguir ganhar com o Theo, mas ganhei um torneio e, pra mim... Assim, foi uma realização. Ele era super pequenininho e no começo tinha até medo. Ele começou a jogar com 12 e era muito novo na época e tal. Eu fui até desaconselhado. Falei, pô, vai botar ele pra jogar, muito novo e tal, perigoso, né? No final do dia. Mas eu achei que ele tinha condição. E cada um, tá? O Theo vai estar começando mais tarde e isso não desmerece ele em nada. Pelo contrário, cada um. E então, quando eu fui campeão, pra mim foi muito marcante. Mas eu acho
que o jogo mais marcante vai ser nesse próximo sábado, que vai ser o jogo que eu vou jogar com os dois. Dia juntos. dos Pais, o presente eu do acho Dia que dos esse vai Pais. ser. Agora, tem outros marcantes, enfim, a minha carreira esportiva no polo, ela diria que não, eu me considero de sucesso dentro do que eu me propus, mas comparado com grandes conquistas, assim, eu fui campeão da Copa Moroni, inclusive jogando com o Silvinho Coutinho, que é meu melhor amigo, enfim, dos melhores amigos, e fui campeão com ele. Então, com ele, com o Xande e com o Bruno Pelosini. Então, foi assim, foi uma super recordação que eu tenho. Tenho outras boas recordações. Depois fui vice-campeão também acho que foi da Moroni também. A Moroni, na época, era até 18 gols. Com o LP, o Deus do Silvinho. Olha que legal. Então, assim, eu sempre curti muito jogar com amigos. Eu consegui, talvez, unir o profissionalismo com a amizade, que é o que eu quero. Eu falo muito isso para os meus filhos também. Eu falei, poxa, eu acho que tem que botar um profissional para elevar o nível, mas eu acho que a gente tem que tentar continuar jogando polo que a gente gosta, boa se divertindo, onda, com os amigos. Eu acho que isso vale muito. No final do dia, nós que não somos profissional, a gente tem que vir aqui para curtir. Né? E quando você está com os amigos, essa conquista é mais agradável, é muito mais gostosa. Né? Então, eu acho isso, eu penso assim, pelo menos, e quero tentar passar isso para eles. Mas, obviamente, cada um, de novo, vai escrever a sua história. Mas eu sinto que os meus filhos já gostam de jogar com os amigos. Até uma coisa que eu falo muito para eles, eu falei, pô, agora o Betinho já tá com handicap, 2 gols. Eu falei, começa a fazer time com teus amigos. Claro, vai óbvio fazendo que o polo, quem joga polo sabe, né? Tem sempre aquela coisa de juntar com gente que tá jogando bem, tá num ano bom e tal. Mas dá para fazer isso com os amigos também. Então eu acho que isso é... Mas voltando à tua pergunta, eu acho que por enquanto foi essa. E quem sabe foi esse jogo. Quem sabe vai ser esse próxima semana aí agora. Esse vai ser legal. Esse tem que assistir. Sábado eu tô querendo lá assistir. Eu até Bora, falei pra você. Tô com um amigo também que é de fora, queria ver o polo. Falei, vamos lá aproveitar, depois a gente já sai pra almoçar. Vamos combinar. Depois eu vou ver qual que é o jogo e vou lá assistir o jogo. O maior prazer em ter vai ser legal. Vamos combinar. Quer fazer a próxima? Vou fazer aquela que eu adoro, aquela polêmica, né? Eu sempre pergunto pra todos aqui. Qual é aquele jogador que você não gosta de jogar, ou você não gostava, aquele cara chato em campo, não porque, ele é muito bom de jogar, é difícil jogar contra ele. Não, aquele cara que, marca duro, é difícil. Um jogo que te incomodava. Te incomodava, assim. Eu vou falar, aquele cara pentelho no campo. Pentelho, boa. Sua pergunta... Essa é boa. Essa é muito boa. Eu não sei como é que eu vou responder. Não, mas a galera responde... capciosa, né? Mas, lembrando, é dentro do campo, viu, galera? Gente, nada pessoal. Não, assim... Difícil o nome que vem à mente, assim. O que eu acho, assim, Quando eu falo de polo baixo, eu acho... Talvez o GG é um cara mais difícil de jogar, porque ele sempre traz uns cavalos acima da média para esse nível de torneio e tal. Ele tá sempre competitivo, sempre reclamando, sempre falando, sempre não sei o quê. Então, assim, isso é difícil. Longe de não gostar dele, muito pelo contrário. Mas é o jogo. Muito pelo contrário, do super bem que o GG é o estilo de jogo que... Ele traz sempre uma tropa, né, num nível pro polo baixo, quando eu falo polo baixo. Sim. Então, isso, assim, dificulta. E ele é um cara que fala muito também, reclama, e não sei o quê. Eu já bati boca com ele algumas vezes, de bobeira, assim, mas... Enfim, então talvez no polo baixo. Quando eu falo no polo talvez mais alto, cara, quem eu lembro que era uma dureza jogar contra era o Bajara. Esse fazia uma força, era um leão. Eu já tive o prazer de jogar... Bajara, quando eu comecei a jogar polo, o Bajara era um ídolo nosso, da nossa geração, da minha geração, né? E depois se tornou um grande amigo, o Bajara era um super amigo. E era um leão no campo. Como era difícil jogar contra ele. Sempre com muita vontade. Qualquer time que ele tivesse... Era difícil. Não tinha como, mas era muito difícil. Até que eu brinco com ele, eu falei, olha, Bajara, eu tenho um dia... Eu já perdi muito pra você, eu falei... Mas eu teve um dia que eu ganhei dele de monte, esse dia eu falei, Bajara, isso eu nunca vou esquecer. Ele tinha um time mais fraco, e aí teve um jogador que machucou, enfim, o time dele ficou completamente desfalcado, e eu tinha um time no 14 gols, que foi um time que foi até, aliás, é uma das boas recordações que eu tenho de polo. Era eu, o Silvinho, o Zé, meu irmão, e o Deuler.
Caramba, cara. Bom time. Esse time... Aliás, eu tenho 2 recordações do 14 gols. Esse time foi muito vitorioso nosso, fui campeão de alguns 14 gols. E nesse, por acaso, eu ganhei do Bajara de monte num jogo lá, de monte. Não vou nem falar aqui pra ele ficar bravo. A única vez que ganhei de monte, enfim. E um outro time de 14 gols que me marcou muito foi uma vez com o Deuler, o Bruno Pelosini e o Gutão, primo do Deuler, o Gutão Dyer. Gutão Dyer. Nós ganhamos da seleção brasileira, era um torneio de 14 gols. A gente ganhou das 2 seleções. Da seleção em tese reserva e depois da seleção principal. Que legal. Pois é. Então isso foi uma coisa marcante pra mim. Que legal, meu. São histórias, né? São Oh, histórias. Enfim, que show. Não sei se até onde o pessoal tá interessado em escutar, mas pra nós assim, isso marca muito. Mas e eu acho Isso que marca Que muito. legal, história boa. Eu nunca tive a oportunidade de jogar um Mundial, mas ganhei da seleção. Mas ganhou da jogou seleção. Mundial, Que né? foi pra... E essa seleção terminou sendo campeão ou não? Você lembra? Não, acho que não. Não foi. Se tivesse levado o seu time. Tinha sido. É verdade. Pode ser. Quem sabe, né? Esse arzinho Quem de sabe, polêmica quem ficou sabe. show, Quem ficou sabe, show. quem sabe. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se você fosse lembrar, cavalo que mais te marcou, uma égua, cavalo que mais te... Às vezes não é nem o melhor, né? Às vezes tem aquele lá que não é o melhor, mas tinha um carinho, né? Eu tive uma égua... Eu tenho algumas histórias de cavalos, mas... de quando eu jogava, eu tive uma égua que eu comprei do Dudu Cunha, né? Há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Era uma égua muito nova. Eu acho que o Du não sabia o que ele tinha com ele. Ele falou, na época estava começando a fazer uns leilões e tal. E a gente pegou e falou, não, olha, vamos levar essas aqui então, mas antes, vou tirar do leilão. Uma égua devia ter 5, 6 anos. A égua virou um fenômeno. Chamava Harmonique. E uma pena que eu queria ter passado para alguém ter jogado uns abertos nela, porque eu acho que ela Era muito boa. Mas muito. Foi o que me ajudou a subir para 2, para 3 gols. Aí eu fui campeão brasileiro do baixo handicap com ela, depois fui campeão de outros torneios. Era uma égua, era um fenômeno. Ela tá com 52, ela voava, tinha a boca, assim, era... É que é uma pena que eu não consegui colocar para alguém para jogar um aberto nela. Na época, faltou talvez uma ideia. Mas essa para mim, foi uma que marcou bastante. Que marcou. Legal. Sempre tem, né? Tem aquela que você... Não tem Não, jeito. sempre tem, Não sempre tem. tem. Tem aquele carinho, água boa. Agora a gente tem também aqui uma outra pergunta que a gente fala. Monte seu time nacional e internacional com você nele. E não importa, você já deixou de jogar... Eu vou de coach nesse time. Não. Tem que estar você Vai de nele. coach nesse time. Tem que estar você Vai de nele. back, vai de Não, back. de coach. Tem que estar você nele. Internacional, nacional, não importa se esse jogador já encerrou a carreira ou está ativo ainda. Monta seu time. Aberto, se você quiser. Monta seu time. Nacional e Essa pergunta é internacional. complicada para responder. Eu vou querer jogar um time, se eu tiver que escolher um time com o maior handicap ou com as pessoas que eu mais gosto, mas eu vou ser bem sincero. Hoje, eu hoje, assim, falar assim, pô, você tem um sonho de jogar um aberto? Já tive. Eu hoje não tenho mais, como jogador. O que eu tenho sonho hoje, eu tô, graças a Deus, realizando, que é jogar com os meus 2 filhos, e eu tenho o sonho de botar o Casa Verde de volta nos abertos. Não comigo. Não me pergunta por quê, mas não me... Se você falasse pra mim hoje, pô, você quer entrar num time aqui, num convite e tal, não faz minha cabeça. Honestamente, não faz. Agora, você falar, pô, vamos fazer um dos teus filhos entrar, pô, vamos conversar, eu vou fazer a maior força pra isso. Mas então, voltando à pergunta. Então, eu tô realizando um sonho de jogar com meus 2 filhos e talvez se eu tivesse que montar um time, eu botaria meus 2 filhos e o Reta Castanhola, por exemplo. Ok, esse seria um time que eu vou fazer. Agora... fora isso, poxa, não sei, eu poderia pensar, você falou assim, vamos fazer um time aberto do que você gostaria, com jogadores aqui, enfim. Eu acho que hoje o Brasil tem grandes craques, o Pedrinho, o Rodrigo já foi um maior dos maiores do mundo, inclusive na minha opinião, até 22 gols, enfim. Então acho que hoje não preciso ficar buscando gente lá fora, né? Óbvio que você tem lá os expoentes e tal, mas
Enfim, não sei se eu respondi a pergunta ou não, mas... Então eu, meus 2 filhos e o Reta. E o Reta, já tá. Não sei se não tem handicap Não, estabelecido. não, aí, time dos sonhos, então, pronto. Traz o Reta pra jogar daqui 2 anos, então, ó. quem Aí, sabe? ó. Aí vai ficar difícil, hein? Vai. Eu chamei o João Paulo pra jogar agora. Quem sabe ele faz o papel do Reta, né? Eu brinquei com ele que esse fim de semana eu treinei o Zé, meu irmão, e meus 2 filhos. Uhum. E foi um treino em família, foi super divertido Legal, e tal. legal. Fizemos até uma foto e... Eu brinquei com o João Paulo, eu falei, o Zé tá tentando substituir aqui, mas não sei se deu muito certo e tal. Ele riu e tal. Mas agora ele vai ter que substituir o Reta, então o João Paulo. O João Paulo é bom, mas substituir o Reta... Quando isso for pro ar, eu já não sei nem o que vai ter acontecido no torneio, né? meio difícil, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas, enfim. Boa sorte no torneio, essa é a ideia. E o Russão? Deixa eu ver aqui. O que o polo te deu de mais importante? Olha, amigos, família, sem dúvida nenhuma. Hoje eu construí minha família aqui, quer dizer, eu nasci no meio do polo, né, na Casa Verde, com os meus primos, que eram mais velhos e tudo, mas me relaciono super bem com os meu pai, meus tios. Então a gente sempre teve uma família aqui muito legal. Depois eu montei a minha casa, né, construí minha família, a Tatiana, minha mulher, e com meus 3 filhos. E o polo, eu sempre brinquei com a Tatiana tem medo do polo e tal. Falei, olha, realmente, o polo, né, tem seus riscos e tudo, mas é um esporte que vai deixar os nossos filhos perto da gente. E já está acontecendo isso. Uhum. Então, porque eu cresci nesse meio, então meus grandes amigos vieram do polo, né? O Silvinho, o Zezinho, o LP, foram com quem eu convivi a minha vida inteira. E fiz grandes amigos depois com o decorrer da vida. Inclusive, comentei do Bajara agora, o João Paulo, que virou um amigo, enfim. Porque, no fundo, é aquela coisa, né? Boi preto anda com boi preto. Então, o polo, você acaba se juntando com as pessoas que estão em volta. Então, o polo, para mim, me ajudou. Assim, a coisa mais especial é a questão de família e amigos. E é muito disso. O polo é muito disso. É tradição, é história. Então, isso sem dúvida nenhuma. E óbvio que competir um esporte por trás, isso tudo ajuda muito, né? Isso tudo faz a pessoa crescer. Né? Então, agora, isso não seria só por conta do polo, porque qualquer outro esporte talvez tenha esse, né, esse benefício, esse propósito. Mas no meu caso, sem dúvida nenhuma, meus amigos estão todos por aqui, e a família, enfim, então isso é muito especial. Muito especial. Legal, Sem dúvida, legal. sem dúvida. Eu acho que, bom, infelizmente aqui chegamos aos momentos finais, né? Uhum. Quer falar alguma coisa, Wilson? Eu Não. vou agradecer o Robertinho mais uma vez por vir aqui contar essa história maravilhosa sua, da Casa Verde. A gente sempre deixa, para finalizar o programa, sempre deixa você nessa câmera aqui, deixar uma mensagem, seja ela qual for, e finalizar o programa você. Legal. É sua, deixa sua mensagem, primeiro, seja ela eu qualquer agradecer uma. novamente esse convite, fiquei lisonjeado, enfim, eu acho que o que vocês estão fazendo é muito bacana para o polo e não tenho dúvida que vão colher muitos frutos, né? Não sei até que ponto eu consegui trazer informações para quem está de fora, que não assistia, aprender e tal, mas eu acho que no final do dia a história da Casa Verde, né, porque eu sou a 3ª geração, é uma história muito bacana, mostra que o polo é um esporte super familiar, de tradição e que talvez o meu maior papel, minha maior contribuição, acho que eu já falei isso no decorrer do programa, mas é tentar fazer isso se perpetuar para as próximas gerações. Eu quando vim, né, quando me chamaram para fazer o programa, eu comecei a estudar um pouquinho, né, da história toda, e realmente hoje eu me dei conta que a Casa Verde é hoje o time com a maior, né, longevidade né, no momento atual, né, foi campeão a primeira vez em 39 dos abertos, mas começou em 31, então vamos fazer aí o centenário, e espero que isso passe para as próximas gerações, entendeu? Não que todo mundo, não quero uma pressão, que todo mundo tem que jogar polo, não sei o quê, mas que com certeza pelo menos alguém fica carregando essa bandeira, né, dos Souza Aranhas com esses valores, enfim, e levando isso, né, adiante, essa questão de tradição, de família, amizade, dos cavalos. Enfim, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Legal.
É isso aí, rapaziada. Eu fico até triste agora em acabar esse programa, então por isso que eu faço Tava tão corrupção. legal. Tava bom demais. Bem legal. Se deixasse, muito- a gente ficava Cara, por história. horas Quase aqui. que eu não vim depois de novo aqui pra comer esse pobre primata de novo, É. pra receber Não, presente. vamos- Esse programa aqui tá bom, né? bom, né? A gente tem uma ideia boa aí pra quando a gente fizer 1 ano de De Polo de Plus. Polo Plus. Vamos esperar, vamos contar pra E ninguém. vou sair aqui vestindo meu boné também Aí, aqui ó, agora, né? legal. Deixa eu ver se vai... Eu tô achando que Detinho, companhia vai roubar esse boné, hein? Eles vão também tentar, tô. eles vão tentar, mas não sei se vão E, ó, deixar não. coube Aí, ó. certinho. Ficou bom, né? ficou bom, ficou bom. Ficou Estiloso. bem bom. É isso aí. Vai falar o quê? Do cara que entende de moda. É, né? então. É. Que isso. E pra mim ficou bom. Agora, se pra ele realmente, o cara aí é especialista em moda, Então, né? tamo bem. É. E a gente tem que vai ficando por aqui, a gente se encerra, agradece a sua presença que ficou até o final, pede pra você se inscrever no canal, se inscrever no Instagram, @PoloPlusBrasil, e é isso aí, né? A gente se encontra no próximo episódio. É isso aí, gente. Valeu. Valeu! Se é Polo, É é Plus. Plus.